E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. E no vídeo de hoje a gente vai fazer questões relacionadas ao governo Lula. Isso mesmo, de 2003 a 2011, o governo que durou de 2003 a 2011. Afinal de contas, a gente já viu, já teve as duas aulas aqui dos dois mandatos do Lula, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem História Geral, Brasil, Filosofia, Sociologia, tem conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. E vamos lá, antes de fazer as questões, eu quero falar alguma coisa para vocês sobre como o governo Lula é cobrado. Ai, mordi um gelo aqui, tá calor. Olha só, gente. Primeira coisa, muitas pessoas questionam até quando que o governo Lula vai ser cobrado em vestibulares e no Enem. Governo Dilma vai ser cobrado em vestibulares e no Enem. E afinal de contas, se eu fiz uma aula sobre o governo Lula aqui, 2 episódios inclusive, é porque já é cobrado, certo? Agora tem uma questão. Mas em vestibulares, sejam vestibulares estaduais, federais, mas vestibulares próprios, e principalmente, atualmente a gente tem tido muitos de particulares, então a gente tem muito vestibulares PUC, Fundação Getúlio Vargas, a gente vai fazer uma questão, inclusive, da FGV hoje aqui, sobre o governo Lula, certo? Em Enem, ainda a gente não tem tantos indícios de cobrança de governo Lula em vestibulares. Mas isso pode mudar, porque o governo Lula, a gente já tem um distanciamento, né, de tempo do governo Lula. Isso é muito importante falar para vocês. Então é importante que a gente saiba, a partir do momento que a gente vê, por exemplo, que o governo Dilma pode ser cobrado, como já é em alguns vestibulares, eu acho que vai chegar o momento da gente fazer o vídeo do governo Dilma aqui também, certo? Então, vamos começar aqui para ver como que é cobrado o governo Lula nesses vestibulares. Eu trouxe 3 exemplos aqui para vocês, 2 exemplos de federais, de vestibulares próprios de federais, e um exemplo de particular, certo? Começando com Federal, Universidade Federal Fluminense, olha só, 2011. Significa que nós tivemos... Opa, tô perdendo voz aqui. Desculpem. Significa que logo quando encerrou o governo Lula, a gente já teve, então, ele sendo cobrado em vestibular. Vamos lá, então. Porque a questão simples. Miséria é imoral. Pobreza é imoral. Talvez seja o maior crime moral que uma sociedade possa cometer. Frase aí do Betinho. Já falei para vocês sobre o Herbert de Souza, que é o Betinho, sociólogo importante, que foi exilado na história do Brasil. Eu já comentei isso com vocês. Inclusive é ele que é citado na música O Bêbado Equilibrista, lá do João Bosco, e que foi eternizado na voz da Elis Regina, né? Quando fala a volta do irmão do Enfio e tanta gente que partiu no rabo de foguete. O irmão do Enfio, cartunista, jornalista Enfio, é o Betinho. Foi exilado durante a ditadura, no Chile, se eu não me engano. O Bolsa Família, é uma questão sobre o Bolsa Família. É um programa de transferência de renda cujo objetivo é auxiliar famílias em situação de pobreza. Sobre esse projeto pode-se afirmar o quê? Sobre o Bolsa Família, a gente tem aula aqui falando sobre o Bolsa Família dentro do governo Lula. Que houve uma redução de 15 pontos percentuais no número de pobres da população rural brasileira entre 2003 e 2008, como indicam dados das Nações Unidas. O interessante é que a questão não está te dando um dado necessariamente, né? Não está te dando o gráfico aqui. B, que é considerado por muitos o mais importante projeto de transferência de renda do mundo, criado pela primeira vez por Getúlio Vargas, tido até hoje como o pai dos pobres. C, que o sucesso do programa pode ser verificado pela diminuição do êxodo rural da população pobre brasileira, quer dizer que menos pessoas da zona rural migraram para a cidade. D, que foi um dos programas responsáveis pela concentração da população miserável no campo, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, que manteve a população mais pobre no campo. E que desestimula a agricultura familiar. Não tem agricultura familiar, já que os contemplados não são constrangidos a trabalhar em razão do auxílio dado pelo governo. Para pensar aí, gente, sobre o Bolsa Família.
na verdade, é uma questão que está falando do Bolsa Família, está falando da frase do Betinho, que foi o idealizador do Fome Zero. O Bolsa Família ele fazia parte da proposta do governo, que era o Fome Zero. Qual que é a questão correta? Porque isso tem a ver, você tem que pensar no geral do governo Lula aí. Alternativa correta, vamos lá, gente. Alternativa A. Houve uma redução de 15 pontos percentuais no número de pobres da população rural brasileira. Teve, isso é verdade, entre 2003 e 2008, como indicam dados das Nações Unidas. Houve uma redução de 15 pontos percentuais. O governo Lula é considerado o governo que teve, durante o governo dele, a gente teve uma redução da miséria, tanto na população rural, mas também na urbana, tá bom? Por que as outras estariam erradas? Quais são os distratores que a gente trabalharia com as outras? A B talvez seja mais estranha, a B e a E, né? Mas olha só. A B diz que é considerado por muitos o mais importante projeto de transferência de renda do mundo, criado pela primeira vez em Getúlio Vargas, tido até hoje como o pai dos pobres. O que tem a ver o Getúlio Vargas? Bolsa Família não foi criado pela primeira vez em Getúlio Vargas. Só para lembrar um passado recente do Bolsa Família. O Bolsa Família ele fazia parte desse programa de combate à fome e à miséria, idealizado pelo Betinho, que é o Fome Zero, tá? Que fez parte da campanha do Lula em 2002, foi fundamental para ele ser eleito em 2003. Mas o Bolsa Família ele também dá uma continuidade no que seria o Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso. As pessoas falam assim, mas não foi o Lula que criou, foi o FHC. O que a gente teve no governo Lula foi uma ampliação do Bolsa Família, então você pode dizer que ele criou, porque ele ampliou o Bolsa Família para outras áreas, inclusive. Ele faz parte de um programa maior, mas a base de Bolsa já existia dentro do governo do FHC. Então, o que eu peço para vocês é que muitas pessoas têm dúvidas, esse é um ponto que muitas pessoas batem, que muitas pessoas pegam. Não foi o Lula que criou, foi o FHC. Tudo bem, a base da Bolsa foi o FHC em Bolsa Escola, mas do Lula você teve uma criação porque você aumentou, você criou novas etapas, entendeu? Então você pode, você não precisa ficar se preocupando com foi Lula ou foi FHC, nesse sentido não vai ter uma cobrança específica de vestibular. Entendam que cada um deu uma contribuição, fechou? A C, que o sucesso do programa pode ser verificado pela diminuição do êxodo rural da população pobre brasileira. Não há também essa perspectiva de diminuição. A população pobre continua migrando, tá? A D diz que foi um dos programas responsáveis pela concentração da população miserável no campo. Não, você reduziu isso, né? A população miserável no campo. Não significa que teve um êxodo rural gigantesco, mas você reduziu, certo? Então isso que é importante. E a E diz que essa é a mais estranha de todas, né, na minha opinião. Desestimula a agricultura familiar, já que os contemplados não são constrangidos a trabalhar em razão. Essa é uma questão que muitas pessoas batem, adoram fazer esse discurso, inclusive, que é um discurso que sai do contexto, inclusive aqui dos vestibulares, entra num contexto político, muito mais ideológico e político, quando você fala as pessoas não estão trabalhando. Existe uma série de regras, eu expliquei para vocês na aula de segundo governo Lula. Logicamente que essas regras elas podem ser burladas em alguns momentos por pessoas assim que às vezes vão agir de um outro tipo de conduta, tal, mas pela base do programa, tá? Ele não é um programa que estimula as pessoas a pararem de trabalhar porque vão receber só auxílio. Tanto é que você tem várias regras, né? Que eu expliquei para vocês como tem que estar no nome da mulher, né? Assim, preferencialmente, filhos matriculados na escola, em caso de gestante precisa comprovar inclusive o acompanhamento pré-natal, carteira de vacinação preenchida, que senão você perde o auxílio, certo? Isso é importante destacar. Bom, vamos para o próximo aí, né? Acho que ficou bem claro, né? Universidade Federal do Tocantins, 2011, também seguindo a mesma linha aí, né? De finalzinho de mandato, caindo em vestibular. Olha só, é federal, olha o peso aí. Em 2003, o operário Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como presidente da República do Brasil. Em 2007, Lula tomou posse para cumprir seu segundo mandato, que se estendeu até 2010. Entre os pontos considerados positivos em seu governo estão a política de proteção social, como Bolsa Família, o crescimento da taxa de emprego e a campanha internacional pela multipolarização da economia. Porém,
No campo político, o governo Lula foi muito criticado. Então, além dos programas sociais, além do crescimento econômico, da multiplicação econômica por conta principalmente da venda de commodities, ele foi muito criticado na política e a questão está se voltando para isso. Assinale a alternativa correta em relação aos motivos da grave crise política que atingiu seu primeiro mandato. Então ele falou do primeiro no texto, falou um pouquinho do segundo, mas depois perguntou sobre uma alternativa correta do primeiro mandato. Então fiquem de olho nisso. Por que então? Motivos da grave crise política. O impeachment de Collor e sua renúncia, motivada pela montagem de um enorme esquema de tráfico de influências, irregularidades financeiras e contas bancárias fantasmas envolvendo pessoas do governo federal. B. O escândalo dos anões do orçamento, no qual os deputados recebiam verbas das empreiteiras para, em troca, incluírem no orçamento da União previsões de recursos públicos para execução de obras. C. O escândalo do mensalão, esquema de corrupção montado por integrantes do governo para pagar mesadas, abre aspas, mesadas aos deputados que violassem a favor dos seus projetos na Câmara e no Senado Federal. D. O escândalo da merenda escolar no estado de São Paulo em 2008, no qual empresas fornecedoras de alimentos para as escolas foram acusadas de fraudar licitações para ganhar concorrências. E a violação do painel do Senado Federal em 2002, no qual alguns senadores foram acusados de manipular os instrumentos eletrônicos de votação para descobrirem em quem os parlamentares dessa casa votavam. Bom, tem uma sopa aí de escândalos, alguns têm algumas datas um pouco confusas, erradas, mas vamos lá. É para achar correta sobre o primeiro mandato de crise política. Vamos lá. Alternativa correta. Não, é a alternativa C. A gente falou isso no primeiro vídeo de governo Lula aqui. O escândalo do mensalão. Tá lá, ó. O escândalo do mensalão. Esquema de corrupção montado por integrantes do governo para pagar mesadas aos deputados que votassem a favor de seus projetos na Câmara e no Senado Federal, que foi delatado lá pelo deputado, pelo PTB, o Roberto Jefferson, acusando, inclusive, na época, o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. A gente falou no primeiro vídeo de Lula, tá aqui no card para vocês vão chegar lá e vão ver. Isso gerou um escândalo, foi aberta a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Naquele momento, a gente tinha, por exemplo, já a cisão dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, então a gente vai ter o PSOL que criticava a política, a econômica do PT, mas também saiu criticando o mensalão, montado lá por Babara, Heloísa Helena, senadores, o PSOL que existe até hoje, Partido Socialismo e Liberdade, certo? Então é o mensalão. Apesar disso, a gente sabe que o Lula foi reeleito em 2006, nas eleições de 2006, o mensalão foi em 2004, em 2006 ele conseguiu ser reeleito e concluiu também o segundo mandato. Vamos lá. Antes da gente falar de todas as questões, eu quero só abordar uma coisa aqui. Professor, aí vai ter um menininho lá no final da sala e fala assim, mas você não falou, como teve aqui no vídeo, da Lava Jato no governo Lula. Por que não tem Lava Jato aqui? E se tivesse escrito assim, tivesse, por exemplo, na B, Lava Jato, estaria errada também. Aí fala, por quê? Você não acredita? Não é isso, calma. A Lava Jato, por mais que faça denúncias, inclusive a tempos do governo Lula, a Lava Jato, ela foi deflagrada em 2014, é depois do governo Lula, gente. Lava Jato, ela iniciou suas atividades em 2014 dentro do governo Dilma, denunciando, claro, coisas inclusive dentro do governo Lula, de anos atrás, mas não faz parte da crise política do governo Lula, porque durante o governo Lula não se sabia o que era lá, não existia a Operação Lava Jato. Entenderam, pessoal? Que adora e colocar aí nos comentários, você não falou... Tá, a explicação acho que está mais clara impossível, vocês concordam? Então por que não tem Lava Jato aqui? Porque Lava Jato não corresponde ao período de investigação do governo Lula. Está dentro do governo Dilma 2014, vai resultar inclusive lá em 2016 no impeachment e tem desdobramentos até hoje, mas não dentro dos anos 2003,
2003 a 2010 de governo Lula, ou 1º de janeiro de 2011, certo? Então, a explicação, se tivesse aqui, estaria errado também, certo? Olha só. Agora, por que as outras estariam erradas? Não precisa nem pensar muito. A A fala impeachment de Collor, que foi em 92, nada a ver com o governo Lula. Então você não precisa nem ler o resto, porque já tá. O impeachment de Collor, já dá para arriscar ali. A B diz o escândalo dos anões do orçamento, no qual os deputados recebiam verbas das empreiteiras para, em troca, incluírem no orçamento da União previsões de recursos públicos para execução de obra. Gente, o caso do anões do orçamento foi em 1993. Se você for olhar dentro de qual governo existiu isso, governo Itamar Franco, tá? 1993. E chamava anões do orçamento porque os deputados que faziam essas remessas de dinheiro, grandes quantias de dinheiro, eram deputados que não eram tão conhecidos, eram deputados eleitos, mas não tinha tanta visibilidade, por isso que eles chamavam de anões, né? Eles eram pequenos, por isso que chama anões do orçamento, mas é de 93, tá? Por isso que está errado. A D diz, escândalo da merenda escolar no estado de São Paulo, já matou aí, é estado de São Paulo. Estado de São Paulo, até então, tá? Tô gravando esse vídeo em, que dia que é hoje? 27 de julho de 2020, né? Em plena pandemia, aí, a gente em isolamento social. Estado de São Paulo, governo PSDB, há décadas, tá? Eu não posso nem dizer há anos, é há décadas, governo PSDB, aí eu já não lembro se é 2008, talvez acho que é um pouquinho mais para frente até, ou é 2008, vocês podem deixar até nos comentários aí. PSDB era um governo de estado e não era do PT, não era relacionado ao governo Lula. E a E diz, a violação do painel do Senado Federal em 2002, no qual alguns senadores foram acusados de manipular os instrumentos eletrônicos de votação para descobrirem que os parlamentares dessas casas votaram. 2002 é ano de governo Fernando Henrique Cardoso, ainda que o último ano de governo Fernando Henrique Cardoso, então não é governo Lula. E se eu não me engano, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas teve esse escândalo, mas principalmente em 97, no processo da aprovação da emenda constitucional da reeleição, que foi com o Antônio Carlos Magalhães, que foi acusado, inclusive, de manipular o telão do Senado para votação, coisas relacionadas ao governo, tá bom? Então, eu acho que ficou muito claro aqui, né? Bem tranquilo, né? E aí a gente chega na última nossa aqui, que é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, em 2017. É uma questão mais recente, né? Olha lá. É aquele tipo de questão de qual está correta, né? Sobre os fatores responsáveis pelo aumento da importância do Brasil como ator internacional durante o governo Lula, 2003 a 2010. Alguns vão falar 2011 porque é 1º de janeiro de 2011, né? Não deixa de ser 2011, pelo menos algumas horas ali. Analise as alternativas a seguir. Então é sobre o aumento da importância do Brasil na questão internacional. Analise as alternativas a seguir. O crescimento econômico da China e o consequente aumento da participação desse país nas exportações brasileiras. 2. O aumento da demanda das economias emergentes por bens produzidos pelo Brasil. E 3. A desvalorização do real frente ao dólar, o que impulsionou as exportações. Está correto o que se afirma em A fala que é apenas 2, né? A B diz 1 e 2, a C 1 e 3, a D 2 e 3 e a E 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos lá. Vamos analisar um por um aqui. É bem rápido isso aqui. Sobre os fatores responsáveis pelo aumento da importância do Brasil como ator internacional durante o governo Lula, analise as alternativas a seguir. 1. Vamos ver se está certo. O crescimento econômico da China e o consequente aumento da participação desse país nas exportações brasileiras. A gente falou isso durante o governo Lula, tá certo. Tá? A China cresceu no mesmo período que o Brasil cresceu, lá na frente, tá? Já tempos depois a gente vai ter inclusive a criação do BRICS, né? Que seria Brasil, Rússia, Índia, China e South África, né? África do Sul, os países emergentes. Então, a gente teve, o Brasil ele teve isso. A 2 ela está ligada a isso. O aumento da demanda das economias emergentes por bens produzidos pelo Brasil. Lembrando que o Brasil passou a exportar
Commodities, principalmente para a China, né? Produtos que duram muito, né? Então, o petróleo, a soja, laranja, né? Entre outros produtos, o Brasil passou a exportar muito para a China e depender cada vez menos dos Estados Unidos. O Brasil diversificou a economia durante os anos do governo Lula, aí, junto com os países emergentes. Então a 1 e a 2 estão corretas. Vamos ver se a 3 está correta agora para a gente fechar essa. A desvalorização do real frente ao dólar, o que impulsionou as exportações. Está errado. O que impulsionou as exportações são a exportação dos commodities, as relações com os países emergentes também, certo? Então, a 3 está errada. O governo Lula ele entrou já com o real desvalorizado em relação ao dólar e a luta dele foi revalorizar o real em relação ao dólar. E ele achou essa possibilidade através da exportação para os países emergentes. Então, o que está certo aqui para gente? Só 1 e 2, alternativa B. 1 e 2 estão corretas. Compreendemos, gente? Viu que Lula cai nos vestibulares, ainda que é menos em Enem, mas mais em outros vestibulares, o que não significa que não vá cair no Enem, por exemplo, 2020 ou 2021, 2022. A gente tem que ficar sempre atento a essas questões, certo? Eu vou ficando por aqui, deixa aquela curtida, espero que vocês tenham gostado, amo vocês de coração, grande beijo, fui!